Vamos iniciar então as apresentações de hoje. Começamos aí com o Ivan, motor de indução trifásico. Assim que tu estiver pronto, pode iniciar, Ivan. Podemos começar então. Então, eu sou o Ivan, vou apresentar motor de indução trifásico. E de contexto histórico que eu trouxe é que em 1885, Galileu construiu um motor de corrente alternada de duas fases. Nicolas Tesla, em 1887, apresentou um pequeno protótipo de motor de indução bifásico, um rotor em curto-circuito. Em 1889, Mikhail Dobzhansky iniciou a pesquisa em corrente alternada e patenteou um motor trifásico com um rotor de gaiola. O equipamento se destacava porque era simples, silencioso, tinha menos manutenção e alta segurança em operação. E em 1891, Dobzhansky iniciou a fabricação em série de motores assíncronos, com potências entre 0,4 a 7,5 kW. Depois disso, a evolução tecnológica dos motores foi caracterizada principalmente pelo desenvolvimento de novos materiais isolantes para suportar temperaturas elevadas. Aqui eu trouxe um diagrama da evolução do motor relacionado ao peso dele pela potência gerada, né? É mais curiosidade mesmo. Ele de 891 até 900, ele deu uma evoluída grande e depois foi evoluindo continuamente. Princípio de funcionamento. Para o princípio de funcionamento, aqui um pouco sobre a construção do motor, que ele é separado em estator e rotor. O estator é a parte física, onde são alojados os enrolamentos trifásicos, podendo ser em delta ou Y. E ali tem a figura mostrando os três enrolamentos monofásicos, né, cada um com uma cor. E o rotor é a parte móvel, responsável por transferir movimento para a carga. E aí tem dois tipos, o rotor bobinado e o gaiola da esquerda. O bobinado, ele raramente é usado, se é usado, ele tem elevado custo e a manutenção dele também exige bastante manutenção. Ele é caracterizado pelos enrolamentos trifásicos. O enrolamento trifásico fechado, geralmente em estrela, dentro dele. O rotor gaiola da esquerda, ele tem condutores em formas de barras que são curto-circuitados nas extremidades por anéis contínuos. Nas extremidades do rotor tem dois anéis que curto-circuitam as barras. E o campo girante. Um campo magnético girante de amplitude constante pode ser obtido a partir de um conjunto de enrolamentos trifásicos deslocados no espaço da armadura, no caso, deslocados fisicamente de 120 graus, onde circulam correntes trifásicas defasadas no tempo, que é os 120 graus elétricos, né? E aqui do lado tem uma representação de um fio, um ímã pendurado, que representa o campo que esse ímã gera, representa o campo do estator, e o disco embaixo aqui representando o rotor. O campo magnético girante induz tensões nos condutores do rotor. A tensão induzida resulta em correntes induzidas que acabam gerando fluxo no rotor. No caso, as extremidades aqui do ímã, os polos, acabam induzindo polos em disco, conforme o ímã gira. Aí, conforme o ímã gira, o disco tende a girar, tentando alcançar, vamos dizer, o movimento do ímã. Os dois campos tendem a se alinhar, causando movimentação do rotor no mesmo sentido do campo girante.
Sobre escorregamento. A velocidade de escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona do campo girante e a velocidade do rotor. O escorregamento é dado pela letra S, que é a velocidade síncrona, né? Diferença entre a velocidade síncrona do... Não, é a velocidade do escorregamento, que é a diferença da velocidade síncrona do campo girante e a velocidade do rotor, dividido pela velocidade síncrona. Então, a máquina operar com motor, o escorregamento deve ser maior que zero. No caso, a velocidade do rotor tem que ser menor que a velocidade síncrona, para poder o escorregamento ser maior que zero. Enquanto maior o escorregamento, menor será a fração de potência do entreferro convertida na forma mecânica, que a gente pode observar por essa equação aqui. 1 menos escorregamento vezes a potência do entreferro dá a nossa potência convertida. Que enquanto maior o escorregamento, então, menor será a eficiência do motor. Aqui o circuito equivalente. Esse tracejado verde representa o rotor, o estator, e o tracejado amarelo aqui representa o circuito do rotor. Aí as resistências representam o condutor, o cobre, né? As impedâncias representam a dispersão de fluxo, e essas duas impedâncias em paralelo aqui representam o núcleo do estator. Aqui um pouco de equacionamento do equivalente do rotor. ER0 seria a tensão induzida do rotor com o rotor bloqueado. X0 vai ser a reatância com o rotor bloqueado, que são dois valores que vão variar, né, com a variação do escorregamento. Aqui a equação que a gente já conhece, x igual a 2π, frequência vezes indutância, né, frequência elétrica, indutância do rotor. E aí, considerando aqui a frequência do rotor sendo S vezes a frequência elétrica, a gente pode chegar em x igual a x0 vezes o S. Então, a impedância do rotor, a reatância do rotor é igual ao escorregamento vezes a impedância do rotor com o rotor bloqueado. E aqui tem a equação equivalente da impedância do rotor, que dá para ver aqui que só a resistência do rotor que não varia com o escorregamento. Aqui a corrente também mostra isso, né? Se colocar o escorregamento aqui, vai variar tem que colocar a impedância com o rotor bloqueado. E aqui a resistência não varia com o escorregamento. Aqui é uma representação conforme a gente fazia com transformadores. Se a gente tiver bem definida a relação das pilhas entre o estator e o rotor, a gente consegue transformar nesse equivalente aqui. Considerando que aqui o primário para o secundário é como se fosse o estator para o rotor. Na verdade, transformando aqui do secundário para o rotor, a gente tem essas equações, que é a tensão do terminal é igual à relação das pilhas vezes a tensão do terminal com o rotor bloqueado. Aqui é o fluxo de potências. Tem a potência de entrada, que é a raiz de 3, tensão terminal vezes a corrente de carga vezes o cosseno técnico. Aí a gente tem as perdas no cobre aqui, no condutor do estator. Tem a perda no núcleo do estator. Perda no cobre, no condutor do rotor. E resulta aqui na minha perda convertida, a potência convertida. A partir da potência de entrada, essas perdas resultam na potência convertida, que depende do escorregamento.
E, por final, tem a potência de saída, que é o torque da carga vezes a velocidade do rotor. Torque induzido. O torque induzido é dado por essa equação, uma constante K vezes o campo do rotor, vezes o campo líquido, vezes C, né? Do ângulo entre esses dois campos. Aqui a gente pode ver que enquanto maior a carga, maior vai ser o ângulo entre o campo do rotor e o campo líquido. Enquanto maior esse ângulo, menor vai ser o torque induzido. No caso, ele vai estar operando nessa região aqui. E com o motor a vazio, né, o ângulo entre esses dois diminui, entre o campo do rotor e o campo líquido, que seria mais próximo à velocidade síncrona aqui, velocidade nominal, né, do motor. Aqui é o gráfico do campo do rotor, e quanto mais próximo à velocidade síncrona, menor vai ser esse campo. No caso, quando o motor operar em velocidade síncrona, o campo vai ser zero. E o gráfico do conjugado pela velocidade, mostrando que na partida o conjugado é o dobro do conjugado nominal, chegando num torque máximo aqui, ou conjugado máximo, que é o mesmo ponto, torque máximo, conjugado máximo, mais próximo da velocidade da operação. Aqui é um gráfico do torque pela velocidade, mesmo que a gente viu antes, com a variação do R2. Então, quanto maior a resistência do rotor, maior vai ser o torque de partida, mas em velocidade de operação aqui, mais próximo da velocidade síncrona, esse torque diminui. E enquanto menor a resistência, o torque de partida é mais baixo, mas ele chega mais próximo aqui em operação da curva desejada, né? Seria um torque mais alto e um torque mais elevado aqui em velocidade de operação. Para a classificação, eu peguei aqui dos Estados Unidos, segundo a NEMA, são 4 classes, classe A, B, C e D. A classe A ela é mais parecida com aquela curva desejada, tem um torque de partida normal, corrente primária normal e um baixo escorregamento. Aqui a classe B também tem um torque de partida bom, normal, só que ela tem uma baixa corrente em primária. Não consegue chegar a um torque elevado próximo à velocidade síncrona. O tipo C tem um torque de partida elevado e a corrente em primária dela é baixa e o escorregamento também é baixo. Torque de partida classe D tem um torque de partida muito elevado, corrente em primária também é elevada e o escorregamento dele é bem alto. E aí ele não chega quando está em velocidade de operação aqui, num torque mais alto. O torque dele é baixo. É o menos usado dessas classes. E aqui com a aplicação, ele é o tipo de máquina elétrica mais utilizado das máquinas elétricas, né? O motor de indução trifásica. E as aplicações eu trouxe umas figuras com umas imagens. Ventilador, geralmente em fábricas, né? Dentro da indústria. Na parte das fábricas tem os ventiladores grandão. Compressor de ar, quer dizer, compressor de ar, motorzinho trifásico. É uma serra, um eixo aqui assim. O torno também, um eixo aqui, onde faz a peça girar. Lixadeira, tem um motor
trifásico com acoplado aqui o disco da lixadeira e também onde dá para lixar uma superfície aqui. Uma bomba d'água, né? Entra água por aqui, sai por aqui, as palhetas aqui jogam água para cima. Trituradores, motor acoplado aqui por uma correia. Esteiras, correias transportadoras, que é basicamente a mesma coisa. O motor aqui faz essa esteira girar. Vem para cá, volta por baixo. Cai o produto aqui e solta aqui. Elevadores. E esses elevadores, o motor fica aqui em cima e ele também gira como se fosse uma correia aqui, cheia de canecas. E pega um produto aqui embaixo e joga lá para cima, despejando essa lubrificação aqui. Tem um motor de indução trifásica acoplado aqui na cabeça do elevador. E era isso. Meio rápido aí, né? Um pouquinho abaixo do tempo aí, tá? Faltou 5 minutos, mais ou menos. As máquinas elétricas em geral, né? Não é um assunto muito fácil aí de desenvolver, não é uma disciplina muito trivial, né? Eu acho que arrisco dizer que é uma das disciplinas mais pesadas da engenharia elétrica, junto com o CEP 1 e 2. Então, cobrar aí que vocês apresentem aí esse tipo de material era mais assim uma questão que eu queria que vocês revissem, né? Tivessem aí tentassem sintetizar aí mais ou menos o que foi falado em aula, né? E trazer daqui para nós. Então essa foi a minha ideia aí de apresentação aí desse trabalho final. Então eu agradeço aí, Ivan. Eu podia ter explorado um pouquinho mais de aplicações, né? Volta um slide aí, mais um ou dois slides aí. Tu colocou algumas aplicações aí, né? Interessantes. A máquina de indução trifásica, ela tem aplicação Para tudo. 98%, 99,9% em indústria. É motor Sim. trifásico de indução. Existe motor de passo, existe servomotor, né? Também quando se precisa ter um controle de posição ou velocidade, onde principalmente posição. Quando precisa ter um controle de posição, aí o motor trifásico aí da indução, ele sai um pouquinho de cena e entra os motores, né, de passo ou motor, como é que é, servomotor. Arrisco dizer que se utiliza mais servomotores, né, do que motor de passo, quando se pensa aí em aplicações onde se exige posição, controle de posição. Mas tirando essa aplicação, o motor trifásico de indução, quem for trabalhar em indústria, talvez muitos de vocês vão, né, pensam em ir. O Pablo aí, eu imagino que já esteja se encaminhando para um mestrado, doutorado aí, né? Talvez aí uma carreira mais acadêmica, mas os demais colegas aí que talvez não estejam ainda definidos vão se deparar com essa máquina aí. Então, quanto mais vocês absorverem a informação desses motores aí, ó, que é utilizado em esteira, silo, caldeira, né, para levar aí os materiais que vão ser queimados, né, consumidos até a caldeira. 99,9% é esse motor aí, tá, pessoal? Então, a indústria da parte de máquinas elétricas, ela trabalha aí praticamente com motores de indução. Ele é um motor que dá pouca manutenção, por isso que ele é mais utilizado. Ele é um motor robusto, certo? O rotor dele, por ser curto-circuitado, né, enclausurado, encapsulado, ele não gera muita manutenção, tá? Não estou dizendo que não gera, porque eu trabalhei com manutenção elétrica de máquinas elétricas aí, né? Eu sei como é que
que pode causar de manutenção. Não quer dizer que não cause, mas ele, dentre os demais, né, das categorias, das classificações que a gente viu em aula aqui, motor CC, motor CA síncrono, né, são os motores que mais têm aplicação na indústria. Tá? É 99,9% o motor que vocês vão ver aí quando vocês entrar no mercado de trabalho. Então, guardem esse material aí, né, as apresentações, os slides aí, principalmente desse motor aí, porque vocês vão precisar até para poder levar soluções, né, porque vocês como engenheiros vão ter que estar entregando soluções para poder melhorar o processo, para poder automatizar um processo, né? Então, mantenham aí esses cadernos de conversão 2, principalmente conversão 2, conversão um também, né? Mas principalmente conversão 2, bem guardados, tá? Porque esse motor aí é muito, muito aplicado. Certo, Ivan? Muito obrigado aí pela apresentação. Certo. Abaixo do tempo aí, mas... Valeu. Quem que vai ser o próximo? O Eduardo agora? Tá ouvindo? Tô te ouvindo sim, Eduardo. Tá certo. Não, eu estava caindo bastante na internet, por isso que eu estava com dificuldade de conectar. Por causa da chuva e tal, daí eu rotei o celular. Tu entrou pelo celular? Eu não entendi, Eduardo. Não, eu tive que rotear a internet do telefone, porque a internet aqui da CSC caiu, daí tive que dar um jeito. Tá. Me diz uma coisa, vocês teriam alguma notícia do Ayrton? Se ele vai apresentar, o que aconteceu, se ele tá com alguma dificuldade de entrar na sala? Não saberiam dizer? Eu não sei, eu não saberia. Tá, não, tudo bem, tudo bem. Quando tu estiver pronto, Eduardo, Certo, vou apresentar aqui agora. Bem, meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. O meu trabalho é sobre geradores síncronos e só uma observação que antes o professor estava falando. Comecei a trabalhar na Escreu e realmente 99% das máquinas são da indução trifásica. Eu recém voltei de lá, que eu estou de estágio, então meu horário é reduzido. E, bem, era só uma observação mesmo. E, realmente também não é uma máquina que dá muito prejuízo, não estraga tanto. Por exemplo, perguntei para o chefe do setor qual o tipo de máquina que mais dá problema, ele falou, não, o motor não é tanto prejuízo, não é tanto problema, por exemplo, o maior problema para eles é a máquina de fogo. Mas, enfim, voltando ao meu assunto, encontrei muitos históricos do que é o gerador síncrono. Basicamente, geradores síncronos são máquinas que convertem a potência de origem mecânica, rotacional, em potência elétrica. Possivelmente quem foi da FCM de Cachoeira teve alguma visita técnica em usinas hidrelétricas. E os geradores, normalmente os geradores síncronos são utilizados nas usinas porque são geradores mais caros, mais robustos para uma aplicação maior. São geradores muito grandes. E assim como o motor síncrono que a gente já tinha estudado anteriormente, a velocidade do eixo, ou seja, a velocidade aplicada no rotor, ela está sincronizada com a frequência elétrica da máquina. Por isso que ela é muito utilizada para usinas hidrelétricas, ou seja, a frequência que vai estar rodando na tua máquina, ela vai estar de alguma forma sincronizada com a frequência elétrica. E a gente também conhece como alternador.
o gerador simples. A definição, ainda a definição, basicamente é produzido um campo magnético no rotor dessa máquina. Esse campo magnético ele pode ser dado a partir de ímãs, mas não é convencional. Devido ao desgaste, a desmagnetização e assim como uma falta de controle da corrente do campo. Não tem como controlar a corrente do campo. Está gerando. Os eletroímãs que vão estar acoplados no rotor, eles são chamados do polo magnético do rotor, ou simplesmente do polo. No momento que o eixo da máquina ele é acoplado a uma máquina motriz qualquer, de origem hidráulica, eólica, vapor, enfim, o que nós sabemos? Que haverá uma rotação desse, e no momento que houver a rotação, ou logo a variação do campo magnético em um conjunto de tensões trifásicas do enrolamento, no caso que vai estar no estator, haverá tensão induzida nos terminais desse enrolamento. Esse enrolamento vai ser o enrolamento da armadura. Aqui só um adendo em relação a como que é organizada as bobinas no rotor. Normalmente são enrolamentos de camada dupla. Esses enrolamentos eles são mais fáceis de fabricação, porque tem menos ranhuras para um dado número de bobinas. As conexões dos terminais são mais simples do que a camada única e mais baratas para fabricar. Em relação aos polos magnéticos, aqui está uma imagem de como seria um rotor, os polos magnéticos no rotor, de polos salientes, ou seja, pode-se ver que eles sobressaem essa parte do rotor, não é os enrolamentos eles até estão dentro, mas os polos eles são salientes. E os polos não salientes. Os polos não salientes, basicamente, os enrolamentos eles estão alojados no eixo magnético. Ele é muito semelhante. Ó. É só pegar aqui norte e sul, você pode ver os dois, norte e sul, é muito semelhante. Mas é mais comum a gente ver do polo saliente. O tipo de alimentação CC do campo. Existem duas formas mais comuns de se alimentar o campo do rotor. A partir dos anéis coletores e das escovas, e a partir de um circuito montado no eixo que fornecerá energia ao enrolamento. O circuito eu identificará de excitatriz. Bem, falando dos anéis coletores, são basicamente esses contatos radiais aqui, e eles têm contato o polo positivo de um lado e o polo negativo do outro. No caso aqui, acompanhando essa figura, essa conexão ela entra aqui, faz todos os enrolamentos, gera todos os campos magnéticos e volta, retorna no motor aqui, nesse outro. Esses anéis coletores aqui, para dar contato, eles precisam de uma escova. A escova ela vai estar fixa, ela vai estar não vai estar rotacional, vai estar fixo no eixo, de alguma forma aqui acoplada, para poder alimentar o campo do rotor. A outra forma de alimentar o campo, que é uma forma que acaba sendo mais convencional para motores mais robustos elétricos, como eu tinha mencionado anteriormente, seria com o uso de uma excitatriz. A excitatriz, basicamente, ela é um gerador CA, onde o circuito de campo do campo está no estator.
do gerador principal do circuito da armadura no eixo do rotor. Vou mostrar aqui melhor pela figura. Basicamente, ele vai estar alimentando o campo a partir de um circuito de indução. Assim, como que a gente vai montar esse tratriz? Nós iremos induzir um campo. Aqui nós estamos induzindo campos a partir de uma tensão trifásica. Então, não encontrei uma resposta muito clara no livro porque era uma tensão trifásica de alimentação aqui, mas aqui cria um campo magnético. Já como que a tua armadura da tratriz vai estar no eixo, ela vai se encontrar no eixo, basicamente isso aqui vai virar um motor, vai virar um gerador. Vai virar um gerador para alimentar a tensão de campo do nosso gerador principal. Aqui é importante, já que a tensão de campo ela é contínua, para quem já fez em de potência sabe que isso é utilizado uma amplificação trifásica. Daí então é alimentado o campo principal, e o campo principal ele gera o campo magnético para o principal. Vocês têm alguma coisa mais importante? Sim. E dessa forma é possível ajustar a corrente do campo principal sem os anéis coletores e escovas. Os anéis coletores e escovas para motores mais robustos, eles acabam tendo problema pela queda de tensão nas escovas, assim como o desgaste nas mesmas. Um outro tipo de alimentação do campo, que basicamente ela vai ser um complemento a mais para a cicatriz. Ô, Eduardo, É o acoplamento de ímãs permanente no eixo da máquina e um rolamento trifásico no estator. tá dando uma falhada aí no teu microfone, Eduardo. Oi. Tá falhando teu microfone, de repente entrar junto com o celular, não sei se tu tá falando pelo celular ou pelo notebook. Chamou, professor? Tá, só um minuto. Eu tô falando pelo notebook normal, só que a conexão... Tá, agora voltou. Voltou? Tá ok? Sim, agora estamos ouvindo bem agora. Tá certo. Desculpa, realmente é uma questão da internet do provedor, tá atrapalhando um pouco, já liguei para eles. Tá apresentando ainda? Não, agora saiu da apresentação, aí tu tá no... Não sei como é que tá aparecendo aí, né? Mas saiu a apresentação, né? Não tá em tela cheia mais. Certo. Dando uma relembrada ali que eu tinha falado sobre a excitatriz. A excitatriz, ela é uma forma de tu alimentar a tua corrente de campo para gerar o campo magnético da máquina. A partir de uma indução, tu vai basicamente induzir
uma corrente trifásica na armadura da excitatriz que vai estar no rotor, aqui. E dessa forma tu não tem os desgastes da escova e dos anéis coletores. São empregados em máquinas mais robustas, como os geradores de usinas. E uma forma de aprimorar a alimentação de campo, que antes eu tinha parado aqui a apresentação, sem precisar de alimentação externa de energia, é a partir de uma excitatriz piloto. Esse excitatriz piloto basicamente é o acoplamento de ímãs permanentes no eixo da máquina e um enrolamento trifásico no estator. A partir do enrolamento, a partir da tensão gerada no enrolamento trifásico da excitatriz piloto, como é mostrado aqui, o que acontece? A gente é possível retificar essa corrente, essa tensão corrente, potência, para alimentar o campo desse excitatriz. Basicamente é um efeito em cadeia. O que nós temos? Nós temos os ímãs permanentes da excitatriz piloto, que irão variar, girando, irão fornecer variação de campo magnético para a armadura da excitatriz, que irá gerar tensão trifásica e será retificada para o campo da excitatriz, que acontecerá o processo mesmo que esse processo anterior. Ou seja, tornando, vamos dizer assim, a alimentação de campo, como eu tinha mencionado anteriormente, independente de energia externa, apenas com os ímãs permanentes. A velocidade de rotação, ela é a mesma fórmula da velocidade de rotação para motores, ou seja, aqui nós temos a velocidade mecânica em RPM, normalmente nós trabalhamos em radianes por segundo, mas aqui é RPM, número de polos, dividido por 120. E lembrando que a velocidade do motor, ela está sincronizada com a frequência elétrica produzida. Aqui é a tensão, como é que é a tensão gerada pelo gerador síncrono, ela é dada por essa forma. K é uma constante representando os aspectos construtivos da máquina, onde aqui, se o ômega for expresso em radianos elétricos, e se o ômega for expresso em radianos mecânicos por segundo, será NC vezes o número de polos dividido por raiz de 2. Certo. Lembrando que o fluxo, esse fluxo aqui, ele é referido ao fluxo gerado no rotor. E esse fluxo, ele depende diretamente da corrente do rotor. Essa corrente IF, que é a corrente de campo. E pela essa forma, o que nós teremos? Nós temos que a tensão induzida nos enrolamentos, ela será proporcional ao fluxo. Só que o fluxo também é proporcional à corrente. Ou seja, tanto o fluxo, tanto a tensão induzida serão proporcionais à corrente de campo. Isso está mostrado nesse slide. Aqui temos a corrente de campo, e pode-se perceber que a tensão induzida ela é muito semelhante ao fluxo gerado no rotor, ou seja, quanto maior a tua corrente de campo, maior a tua tensão, o teu fluxo, quanto maior a corrente também, maior a tensão induzida, dada por essa fórmula. Agora eu vou apresentar o circuito equivalente do gerador 5. Bem, como se pode imaginar, a tensão induzida nos rolamentos ela não é a mesma que a tensão de fase nos terminais de gerador. Pois, como nós já tínhamos estudado em outros assuntos da disciplina,
existem efeitos decorrentes da corrente circulando na máquina. Ou seja, a própria corrente que é gerada na máquina, ela influencia no funcionamento da mesma, no funcionamento e na geração da tensão de fase. Ela só vai ser, ou seja, essa tensão induzida ela só vai ser igual ou muito parecida com a tensão de fase quando estiver funcionando a vazio, sem carga. Os fatores, como eu já tinha mencionado, a reação da armadura, que é a distorção do campo magnético devido à corrente da armadura, corrente que vai estar na máquina, a autoindutância, que é a corrente nos enrolamentos, a resistência elétrica das bobinas da armadura e o efeito do formato dos polos salientes. Como eu tinha mencionado antes, polos salientes eles são um pouco mais utilizados, porém para essa nossa análise, ele acaba acarretando alguns problemas mecânicos, alguns problemas na formação do campo magnético. Vamos dizer assim, na formação equilibrada do campo magnético para gerar as tensões. Então, será assumido que os rotores serão cilíndricos ou não salíneos. A reação da armadura, como eu tinha mencionado anteriormente, ela ocorre basicamente no momento que tu está aplicando uma carga nesse teu gerador, haverá corrente, e essa corrente circulando na máquina, ela produzirá um campo magnético próprio, que irá distorcer o campo magnético principal, o nosso campo gerado pela corrente de campo. A reação da armadura produz um campo magnético próprio. Esse campo próprio é o BS, que irá induzir uma tensão de estator. E essa tensão de estator também será chamada de armadura, tensão de armadura. A autoindutância, como os enrolamentos do motor eles são bobinas, como sabemos, isso daí basicamente configura um indutor, ou seja, haverá uma reatância XA. E essa reatância, claro, gera queda de tensão. E a resistência, que é a resistência, basicamente a resistência do fio do enrolamento do estator. Essa resistência, por vez, ela é desprezada, mas na análise a seguir, ela... Deixa eu ver. Aqui, essa resistência aqui, mas muitas vezes essa resistência é desprezada porque a reatância vai ser muito mais alta do que essa resistência. Bem, a queda de tensão devido à reação da armadura será dada por essa equação. Esse menos J aqui, lembrando que é pela questão do atraso da corrente. E X é uma constante de proporcionalidade. A queda de tensão devido à indutância, nossa indutância da autoindutância LA será dada por X, A e A, que é a reatância da armadura, corrente da armadura. Então, como a reatância, essa X e a reatância da armadura estão em série, elas serão somadas e denominadas reatância síncrona XS. Vai ser basicamente nossa reatância que nós iremos utilizar. E a tensão de fase total, ela vai ser a nossa tensão induzida menos, vamos dizer assim, os problemas gerados pela nossa corrente da armadura. Como eu tinha dito, muitas vezes será ignorada a resistência do fio da armadura. Aqui eu representei só numa fase, mas pode ser representada nas três, normalmente, pois, quando equilibrados, o circuito só se difere pela desfasagem angular e é simplificado com apenas um desses circuitos. Aqui a tensão de terminal, que, como a gente sabe lá de circuitos, VL igual a raiz de 3
sobre V de' igual a raiz de 3 sobre igual a raiz de 3 vezes V fase. E quando em delta, o V de terminal é igual a raiz, a tensão de fase. O diagrama fasorial, que envolve essa equação aqui, mostrado nessa imagem, o que nós temos? Nós temos a tensão mostrada que ela é menor. Aqui, como a corrente de armadura está em fase com a tensão de fase, ou seja, aplicado uma carga resistiva, puramente resistiva. E aqui a nossa reatância síncrona com a corrente de armadura. Aqui são dois casos em que é aplicado, nesse primeiro caso aqui, uma carga atrasada, e aqui no caso em que é aplicada uma carga adiantada, com fator de potência adiantado. E lembrando que o ômega deve ser constante para manter a tensão, a frequência constante. Isso daqui é uma parte muito importante do projeto, porque no momento que nós queremos estar variando nossa tensão induzida, nós não podemos, dependendo dos casos, nós não vamos poder mexer no nosso ômega, ele não vai ser variável, apenas no nosso fluxo, para poder aumentar ou diminuir a nossa tensão induzida. A potência em geradores síncronos. A potência de geradores síncronos, como eu tinha dito anteriormente, ela é gerada a partir de uma fonte motriz primária, seja ela o vento, seja água, enfim, qualquer fonte motriz. E ela tem uma característica muito importante, que é necessário que a sua velocidade seja constante, que não tenha uma variação muito brusca nesse quesito. Assim como todo tipo de transferência de energia, nem toda a potência mecânica é transferida em potência elétrica. Ocorrem perdas por atrito, ventilação e perdas suplementares. E também perdas no núcleo e no cobre. Aqui é mostrado o diagrama de fluxo de potência, onde nós temos a nossa potência de entrada. Como eu tinha dito, as perdas suplementares, perdas por atrito, perdas no núcleo. E basicamente aqui onde perdas por conversão, basicamente daí podemos separar o que é uma parte mais mecânica e uma parte do que é a perda elétrica, que seria o I ao quadrado vezes R, que é a nossa famosa perda pelo cobre. Logo, a perda de saída será raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, cosseno do ângulo. E, bem, eu acabei não falando muito não explicitando muito a potência aqui, mas eu não esqueci de botar a potência reativa, que é o quê? Deixa eu ver. Seria isso. Certo, Eduardo, obrigado. Cara, ficou dentro do tempo aí, tá? Deu 1 minuto a mais, só que como teve aquele imprevisto ali que não tava saindo teu áudio, né? Enfim, ficou dentro do tempo. Eu senti falta um pouco das aplicações, tá? Podia ter falado um pouquinho mais da aplicação, do compensador síncrono, né? Explicar... claro que hoje ele não tá tanto, não é muito utilizado, né? Mas a gente falou isso em aula também, né? Do compensador síncrono. Mas... tudo bem, tudo bem. Tu, né, se focou mais na parte de funcionamento das equações, e eu sei também que não é uma tarefa muito fácil, né, de estar explicando essas equações aí, trifásicas, né.
Mas enfim, pessoal, assim, no geral, assim, eu achei que faltou um pouquinho aí de empenho da turma, tá? No geral, não estou falando mais do trabalho do Eduardo, mas entendo também que deve ter bastante trabalho paralelo, bastante tarefas paralelas aí, né? Com as tarefas da aula normal, né? Mas eu senti um pouco falta disso aí, sabe? Um pouco assim de comprometimento um pouco maior de vocês, né? Eu até dei algumas aulas assim para vocês fazer a apresentação. Eu não cobrei relatório, tá? Eu poderia ter, teve outras turmas que eu cobrei relatório junto. Nada de vocês eu não cobrei, por saber que essa matéria é bem pesada, né? Eu não queria deixar mais pesada ainda. Mas eu imaginava um pouquinho mais assim de aplicação, né? Que vocês tentassem ir um pouquinho mais a fundo aí do que a gente viu em aula, tá? O Pablo até trouxe aí uma aplicação interessante. O Daniel também, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho aí nas apresentações. Mas tudo bem, tá? Eu vou avaliar os trabalhos de vocês. E junto com esse trabalho final a gente fecha aí a disciplina. Obrigado então, Eduardo. Ficou dentro do tempo aí, tá? Gostei da tua apresentação. Só faltou um pouco de aplicações. Pessoal, a gente encerra então hoje a nossa disciplina, tá? Foi bem duro aí, eu sei que foi bastante exercício, bastante trabalho. Mas é uma disciplina mesmo que ela é bem crucial, né? Bem divisor de águas mesmo na engenharia. Por isso que eu coloquei bastante trabalho, exercício aí, tá? Tudo que eu cobrei de vocês, eu também fiz, tá? Só que quando eu fiz era fazer um monte de lista para na prova ter 4, 5 questões só. Então eu ainda diminuí aí os exercícios, né, para passar para vocês das listas. Eu não coloquei tudo que eu tive que resolver. Uma que também ia ficar muita coisa para vocês fazerem, né? Mas a gente então finaliza, tá, pessoal, a disciplina. Eu vou, na medida do possível, estar corrigindo aí o quanto antes os trabalhos de vocês, trabalho final, tá? Não vai ter exame aí, nada, tá? É só trabalhos mesmo. Acredito que todo mundo vai ficar dentro aí da nota, sim, entregou os trabalhos, né? Não sei se entregaram todos os trabalhos, né? Como é que vai ficar essa questão aí. Vou ver ainda agora, não cheguei a ver. Mas entregando os trabalhos aí, né? Respondendo ali, fazendo direitinho, acho que não vai ter nenhum problema aqui na turma de vocês. O que mais que eu queria comentar? Só acho que era isso mesmo. Vocês estão no 6º semestre, indo pro 7º, né? Então, tentem cada vez mais aí manter aí um desempenho aí, porque depois que vocês se formam, vocês vão sentir aí o que é estar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele não vai ver o diploma de vocês. Ele vai querer saber se vocês sabem ou não, tá? Isso aí em qualquer área. Se você for abrir uma empresa, se vocês fazerem concurso, se vocês quiserem fazer um mestrado, doutorado, né? Em qualquer área que vocês forem seguir, o mercado de trabalho vai cobrar aí o conhecimento de vocês. Então, guardem aí cadernos, listas, tá? Eu sei que é uma tentação grande aí de queimar tudo quando termina, né? Mas se segurem nesse sentido aí. Tentem se dedicar ao máximo aí na matéria. Eu vou abrir a câmera aqui e conversar um pouquinho melhor com vocês. Tentem se dedicar ao máximo, tá? Às vezes a gente fica mantendo uma média ali e a gente se acostuma e faz a nossa vida inteira ser uma média, tá? Então, se vocês têm capacidade, né? Se vocês se sentem capazes de fazer mais, façam mais, se acostumem a fazer mais, tá?
porque isso aí vai diferenciar vocês dos demais no mercado. Não é quem sabe mais, quem é mais inteligente, que se dá bem na vida. É quem se dedica mais, tem mais consistência, tá? E busca ser melhor a cada dia. Então, busquem aí sempre tirar as melhores notas, ter um bom desempenho. Também não precisem ficar obstinados, né? Com essa questão de nota, tá? Porque isso também não é legal. Eu estudei aí 1 mês, 2 meses para uma prova e não consegui tirar a nota que eu queria. Não tirei 10, tirei 7. Mas pensem que se vocês não tivessem se preparado, talvez nem 7 tiravam, tá? Busquem sempre, né, chegar próximo ali do desempenho que seria o ideal de vocês, tá? Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas busquem isso, porque isso vai fazer diferença depois que você estiver formado. Vocês ter uma rotina, ter uma organização das tarefas, né, profissionais, pessoais, né, familiares, saber fazer um equilíbrio de tudo aquilo que vocês querem fazer na vida é interessante, é importante. Então, mantenham aí, tentem melhorar a média de vocês, né? Se vocês até então não têm uma média muito boa, tentem melhorar, tentem fechar com uma média boa aí. Isso aí vai ajudar vocês não só para fazer um concurso, fazer um mestrado, vai ajudar vocês a ter um conhecimento maior, mais a fundo. Quanto maior for a média de vocês, mais quer dizer que vocês se empenharam, que vocês tentaram aprender, tá? Às vezes a gente não consegue, a gente vai mal em uma disciplina, tudo bem, isso é normal, eu também não fui bem em várias disciplinas, tá? E eu iniciei o curso também aí, meio que, acho que eu sou um cara inteligente, mas eu não vou ficar não vou ficar me puxando muito, não vou ficar me dedicando muito, né? E eu tirava ali meus 7 e pouco, né? Nos primeiros semestres. Aí chegou um semestre que eu peguei alguns exames, né? Então, por pouca coisa, 6,9, 6,8. Então eu fiquei meio que mordido com aquilo ali. E eu resolvi começar a me dedicar mais. E aí eu aprendi muito, eu comecei a perceber que não é fácil tu tirar um 10. Não é fácil. Por mais que tu queira, por mais que tu seja inteligente, não é fácil. Porque não depende só de ti, depende das circunstâncias, depende de tudo aquilo que tu passa no semestre, depende de muita coisa. Não é só de ti. Então, manter uma boa média, pelo menos, né? Eu acho que é um bom caminho aí, já é um bom sinal que vocês estão querendo ser uma pessoa melhor cada dia. Tá? É o recado que eu deixo aí do final da disciplina para vocês, tá? O curso não termina no 10º semestre. Esse curso aí, essa profissão vai ser pro resto da vida de vocês. Então, se vocês decidir começar do jeito certo, né, tentando pelo menos dar o melhor, dar o que vocês podem dar, né, fazer o que vocês podem fazer, já é grande coisa. Por mais que tenha o colega que seja melhor, que tenha uma nota melhor, ao menos vocês ficam tranquilos com vocês mesmos, sabendo que vocês deram o que vocês puderam, né, se esforçaram, enfim. Peço desculpas aí, pessoal, por algum mal entendido que possa ter ocorrido durante o semestre, tá? Esse semestre aí foi de muito aprendizado, não só para vocês, mas para nós do corpo docente, professores, né? Também. Ter que dar aula dessa maneira não é fácil, tá? A gente não vê o rosto de vocês, a gente não tem interação muitas vezes, né? É meio que difícil. Tu saber se os alunos estão conseguindo acompanhar a disciplina, será que tá legal, não tá legal, porque na sala de aula a gente consegue até ter uma noção do que está acontecendo, se está faltando alguma coisa, se a aula está muito sonolenta, né, a gente tem um feedback de vocês, né, por mais que a turma não interaja muito, a gente consegue perceber pelo rosto, né, pelas expressões. E assim a distância é um desafio novo, né, sabe, se adequar, conseguir tocar, né, dessa maneira aí. Então, deve ter alguns professores que tiveram mais dificuldades que eu, né, talvez não conseguiram entregar tudo que se esperava, né, mas eu tentei aí da maneira possível aí, né, deixar umas videoaulas, deixar o material sempre com vocês, exportar os PDF aí do quadro, né. Então eu tenho alguns aspectos que eu acho que vai ser bom, que vocês não vão ter mais no presencial, né, caso volte aí,
que é a questão das aulas gravadas e dos PDFs, né? Isso eu acho que não vai ter mais, que é um ponto positivo, né? Que vocês podem recordar, né? Tá dando uma olhada ali. Mas enfim, eu acho que semestre que vem, tá? Pelo que foi me passado, não vai voltar presencial ainda. Vai ser modo rede aí, pelo menos nas disciplinas teóricas, tá? Talvez aí nas disciplinas práticas pode ser que tenha alguma liberação nesse sentido, né? Existe ainda muitas conversas tratativas aí da reitoria em relação a disciplinas práticas, né? Mas não está nada definido. O que está definido é que as aulas das disciplinas teóricas vão continuar sendo EAD, nesse regime que a gente está aqui. Certo? As aulas vão voltar a princípio dia 12 de abril, tá? Vocês vão ter aí um tempinho para descansar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Abro o espaço aí para alguém quiser falar alguma coisa aí do que achou do semestre. Agradecer, professor, pela passagem de conhecimento e dar os parabéns, né, pelo grande conhecimento. Tem passagem na parte de conversão, né, nos ajudou bastante. Né, então, todo o material, todo o conhecimento passado, né, foi de extrema importância. Né, e só dar parabéns, né, a ti para essa trajetória como professor. Né. Então, sucesso e agradeço por excelência. Certo, Daniel, obrigado aí. Eu vejo também que dá para melhorar bastante coisa aí nos slides, né? Porque essa disciplina é pesada e eu me baseei nos slides aí que eu tive quando eu tive aula, né? Quando eu fui aluno, eu peguei os slides e mexi um pouquinho ali, mas ainda assim, né, ficou bem pesado. Então, eu sei que dá para melhorar isso aí, dá para tentar reduzir, né? Mas como a tarefa era bem árdua aí entre montar as aulas, estudar novamente as aulas, né? Preparar as aulas para vocês ainda ter que fazer essa exportação aí de vídeos no YouTube e tudo mais, aí deu bastante trabalho aí, né? Que eu tô com 5 disciplinas, não foi fácil aí manter isso aí, né? Pelo menos aí na semana, sempre tentei manter aí o máximo prazo aí de até uma semana tá com o material todo no online para vocês aí disponível. Certo, pessoal? Muito obrigado, professor. Sobre isso que tu falou também da tua experiência, é muito importante, agrega bastante. Às vezes eu pelo menos valorizo bastante essa parte da experiência, da passagem pela graduação, pós-graduação. Essas dicas também que ficam, é muito bom. Para mim, pelo menos, agrega bastante. Isso assim eu digo, pessoal, o pessoal às vezes leva o curso como se fosse apenas um diploma, né? E isso aí o cara quebra a cara depois, né? Porque tu vai ver depois lá que tu vai ter que fazer algum concurso, porque o que tu quer quando tu te forma? Tu quer ganhar bem, né? Então, todo mundo quer ganhar bem. Então, o que tu fez, o que tu vai fazer para poder ganhar bem, né? Que seria, quais são os teus atributos que fazem tu ser um cara mais qualificado para uma vaga de emprego, seja um cara mais qualificado para fazer um concurso e passar no concurso, seja um cara mais qualificado para abrir uma empresa e tocar essa empresa. Então, tu vai ter que criar esses atributos de alguma maneira se tu quer ser um cara bem sucedido, sabe? Não é assim papinho que eu quero ter aqui com vocês de estudem, tirem dentro. Não, cara, é assim, eu já vou direto na prática, sabe? Porque eu me formei e senti isso aí, eu sei como é que é isso. Tu te formar numa federal e ter a sensação que, se eu tivesse me formado numa particular, curso, eu estaria na mesma situação. Então, o mercado está cheio de profissional, não é só na educação física, não é só em outros cursos aí que parecem que são mais fáceis ou parecem que não tem boas oportunidades, mas a engenharia também está assim. Também tem bastante gente se formando, né? Desde que o governo aí deu a oportunidade de mais pessoas conseguir ingressar na universidade. Isso está muito concorrido. Está muito concorrido. Então vocês têm que buscar ter um diferencial, tá? E o diferencial não é muito distante, não. Tá? Uma pessoa que tem uma certa consistência,
em estudar, em querer se desenvolver, em querer ser uma pessoa melhor, que aceita desafios, se dá bem. Tu não precisa ser um gênio, não tem que ser o cara o nota 10 da turma. Só tem que ser uma pessoa que busca ser melhor. Tá? É isso que eu deixo de mensagem, que eu não era o mais inteligente da minha turma. Talvez eu era um dos, né? Porque a gente foi os primeiros a se formar lá, da primeira turma, mas eu não era nossa, eu sou o supra-sumo, não. O que eu vejo, assim, que eu tenho, eu gosto de atacar desafios, né? Eu busquei sempre, claro que não desde o início do curso, como eu comentei, eu busquei ter notas boas, né? Busquei ter um bom desempenho, tá? Não tirei 10, mas tirei muitos 9,5, tirei muitos 8,5. Fechei com a média 8 e pouco no final. Teve colegas que se formaram melhor que eu, e teve outros que não tão bem assim, né? Mas não fiquem pensando na nota, né? Pensem que a nota é um reflexo do que vocês fizeram ou deixaram de fazer, tá? E nunca é tarde para vocês iniciar. Eu tô no 9º semestre, agora não dá mais tempo. Cara, dá tempo sim, cara. Porque tu tá iniciando aí uma carreira de 30 anos. Entendeu? Então começa, por mais tarde que tu esteja no curso, comece a pensar assim, pensar em ser melhor, em se esforçar, em ter uma certa consistência. E o mais importante é saber se adaptar. Cada semestre sempre vai ter alguma coisa diferente que vai puxar vocês a não estar estudando, que vai tender vocês a sair do foco. Todo semestre tem essa coisa que, esse semestre eu não consegui por causa que aconteceu isso. Cara, semestre que vem vai acontecer outra coisa, pode ter certeza. Pode ter certeza. Pra mim aconteceu muita coisa também. Eu fiquei pai no meio do semestre, eu tinha prova de conversão na quinta, de conversão na quarta, conversão 2, né? Eu tinha prova de conversão 2 num dia, no outro dia eu tinha prova de CEP 2, tá? E entre uma prova e outra eu descobri que ia ser pai. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo, só que isso são os meus problemas. Vocês têm o problema de vocês, eu tenho certeza que vocês também têm problemas, também têm coisas que acontecem, né? Talvez seja psicológico, talvez seja familiar, talvez seja de desempenho acadêmico, mas assim, mantenham-se firme e pensem que com todo mundo acontece alguma coisa, tá? Eu fui um dos que se formou pela primeira turma, né? Muitos ficaram pelo caminho. E dos 4 que se formaram, todos tiveram dificuldades, todos passaram por reviravoltas diferentes, todos tiveram que se adaptar, que eu acho que é a palavra mais importante. O atributo, um dos maiores que eu imagino, que eu passo para vocês, que eu acho que vocês têm que ter, é saber se adaptar às circunstâncias do momento. O ano passado, esse ano, a gente está numa pandemia. Então, isso não é nada bom, né? Mas a gente sempre pode tentar tirar uma coisa boa de uma coisa ruim. E se adaptar a isso aí tudo, né? Eu tô com criança em casa, vocês também devem ter familiar em casa. É difícil, mas pensem que isso está acontecendo também por algum motivo, né? Tentem levar isso assim, como é que eu posso aprender? Como é que eu posso estar sendo uma pessoa melhor com tudo isso que aconteceu? Então levem dessa maneira que vocês vão ver que vocês vão sempre crescer e vão sempre estar utilizando a parte ruim da vida de vocês como um estilingue, né, ou uma catapulta aí para que vocês consigam ser cada vez melhores, né? Levem sempre a parte ruim ou as coisas ruins que acontecem como motivos para que vocês possam ser pessoas melhores, independente do que aconteça. Certo, pessoal? Então, deixo o meu recado aí. Foi um prazer ser professor de vocês. Não sei se eu vou poder ter a honra de ser professor de vocês semestre que vem. Talvez não, tá? Mas fica aí, meu muito obrigado aí pelas aulas aí, por estarem me ouvindo aí, tá? Sucesso na carreira de vocês. Continuem aí se esforçando. Para quem for meu aluno aí, continuar sendo meu aluno no próximo semestre, a gente se encontra mais para frente aí. Um abração para vocês aí, pessoal. Até mais. Obrigado, professor. Um abraço. Valeu, professor. Um abraço. Professor, obrigado, Paulo. Feito, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Um abraço.